aí, meu povo, educação física não é só queimada. É assim isso aí. que Marcela Dourado, a nossa convidada de hoje, inicia os seus vídeos no canal Educação Física Não é Só Queimada. Ela que é professora em curso de pós-graduação na FMU, é personal trainer e tem uma trajetória interessantíssima dentro da área de educação física que vai compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda, Marcela. Muito obrigada, Gê. É um prazer poder contribuir aí com o seu projeto também. É um projeto muito legal, porque eu já passei por isso, né, na vida, para escolher carreira, e é sempre bom conhecer o relato dos profissionais da área para saber como que é, né? Na primeira profissão eu não tive, né, esse tipo de relato, mas agora na segunda procurei mais informações aí e ajuda muito, então é importante. Então, eu vou aproveitar justamente o seu gancho e vou perguntar: sempre foi educação física? Não. Quando eu terminei lá, que na minha época era colegial técnico, né? Que a gente chamava lá, que era o segundo grau técnico, que eu fiz Camargo Aranha. Eu saí em 97 de lá e eu acabei indo para a ciência da computação. Não sei por quê, eu já queria educação física, mas aí minha mãe, com aquela coisa, porque a gente na escola pública tem uma educação física muito fraca. Então, ela não queria que eu tivesse aquela profissão, porque ela achava que educação física era aquilo. E até por isso que motivou o meu canal se chamar Educação Física Não é Só Queimada, por causa dessa situação, que minha mãe achava que educação física eram as aulas de queimada que eu tinha lá na escola. Então, aí eu não pude fazer educação física na época, entrei na Faculdade de Ciência da Computação, lá na São Judas, em 2000, terminei em 2003, e segui carreira até 2015, quando eu me aposentei de vez da TI. Aproveitando que é a sua segunda atividade dentro da sua carreira, essa formação de educação física, conta um pouco para nós como é que é o curso. Porque eu vi que vocês têm matérias muito completas, estudando o corpo humano, anatomia, biomecânica de movimento, desenvolvimento motor, uma série de metodologias para ginástica, luta, musculação, enfim, é amplo. Mas conta um pouco para nós. Você já olhou todo o currículo da gente? É cabeludo, assim. Porque o que acontece? Logo que a gente entra no curso, muita gente vai achando que vai jogar bola, né? Que vai ter aulas de esportes. Nem só jogar bola, mas acha que o curso é como se fosse um clube. Não é um clube. A gente já entra na faculdade tendo aula de anatomia, né? Que na minha época chamou morfologia. Então, você tem que estudar lá mais de 100 músculos do corpo, que o corpo tem mais de 600, mas a gente foca na parte de movimento mesmo, de que tem a ver com educação física, né? Então, tipo, na cabeça tem lá uns 200 músculos, a gente não estuda esse, a gente estuda os do movimento do corpo. E aí tem morfologia, tem citologia, a gente tem aula de genética humana, tem aula de musculação lá no final, então tem gente que entra, é o povo do fitness, e aí vai ter isso só lá no 8º semestre, na minha grade foi no 8º semestre. Aí você tem que passar por todos os esportes para chegar lá no final do semestre. O que eu gostava era atletismo. Tive no primeiro semestre e nunca mais. Então, aí você fica, puxa vida, meu esporte preferido já passou. E aí é uma infinidade. Como o meu curso era junto, licenciatura, que tem essa, né? A licenciatura, você se forma só para dar aula em escola. Então, você tem várias matérias que são a ver com pedagogia. Tem aula de psicologia, tem aula de práticas pedagógicas, como que você vai dar aula, né? Então, tem parte de desenvolvimento motor que é ligado à criança, como que a criança lá desde neném até ficar adolescente, adulto, como que é esse processo, a gente estuda toda essa parte de desenvolvimento motor, e aí vai passando para as matérias que são de bacharelado, que é todo o resto da carga de educação física. Então, licenciatura só dá aula em escola, bacharelado dá aula em qualquer coisa. Então, vai dar aulas em clubes, personal, academia, professora de dança, lutas, tudo que você quiser, então, é nessa parte do bacharelado. E aí a gente tem aula de luta, aula de dança, ginástica rítmica, ginástica artística. Nossa, é infinito. É isso que eu ia te perguntar, porque conforme você foi falando, eu tive a percepção que a pessoa precisa estar bem aberta ao novo e se dispor realmente a aprender e fazer tudo. Que outras habilidades é importante a pessoa ter para se manter bem nesse curso de educação física?
Olha, não é pré-requisito, mas é bacana que você tenha um pouco de habilidades nessas partes que exigem coordenação motora. Eu era péssima, porque eu era de TI, então a vida inteira nunca dancei, nunca fiz nada, sofri demais. Então eu não sabia nadar, fui aprender na faculdade. Eu não sabia dançar, tinha feito um pouco de balé, que foi até a professora de balé que me levou para a FMU, antes, né, de eu pensar em fazer educação física, eu comecei a fazer balé por conta porque eu queria. Com 34 anos, por aí, fui fazer balé. E era muito ruim, porque eu não sabia dançar, não tinha ritmo, não consigo decorar coreografia. Então, se a pessoa já tem isso, coordenação motora, já sabe decorar uma coreografia, já sabe algum esporte, então quem tem aptidão com esportes de mão, seja vôlei, seja basquete, seja handball, já ajuda. Natação, é legal que saiba nadar, porque lá você vai ter que aprender na marra, porque tem prova de natação, tanto da parte como dar uma aula, como da parte, eles exigem que você saiba nadar um pouquinho. Então, é uma infinidade de coisas que exigem do seu corpo. Então, você precisa ir com o corpo apto a fazer esportes. E tenho vergonha de dançar. Amigo, vai ter que passar vergonha, porque vai ter que dançar. É assim, dança mesmo, né? No sentido literal da palavra, tem que dançar. Então, é complicado. Em que momento vai se escolhendo a especialização? Porque você fez especialização e eu vi que tem vários caminhos para se especializar. Qual é o momento que se escolhe? Então, na verdade, quando você forma na graduação lá, seja a licenciatura, porque a minha grade era junta, né? Então, a gente fazia as duas formações numa só. Se você escolhe a grade só de bacharelado, que a maioria das faculdades, é só a FMU que tinha, a FMU e acho que a USCS que tinha essa mescla. Acho que as outras faculdades, Unip e tudo mais, não tem. Você escolhendo à frente lá o bacharel ou a licenciatura vai ser só escola, mas no bacharel você vai formar genérico, aí é por conta sua, quando você sai da graduação, você escolher onde que você quer ir trabalhar. Eu quero trabalhar em academia, ou com parte das aulinhas de dança lá, de zumba, ou seja lá o que for, ser professor dessas aulas coletivas, ou ficar em sala de musculação, aí é uma escolha sua, porque você sai habilitado para fazer qualquer coisa na área de educação física. Então, aí fui eu que escolhi, que eu queria ser personal, fui eu que escolhi fazer a pós-graduação de musculação. Então, aí você que vai escolhendo depois, mas você sai apto a fazer qualquer coisa de educação física. Eu vi que o mercado é amplo mesmo. Você pode atuar como personal, como docente, por exemplo, né? Com grupos especiais, com atletas de alta performance, em recreação, em recuperação pós-cirúrgica, com turismo ecológico, em clube, resort, transatlântico, academia, clínicas, hospitais, spa, ter a sua própria empresa, enfim, tem uma infinidade. O caminho é bem amplo. É incrível. Você pode fazer o que você quiser, é muito bom. E como é que você desenhou a sua trajetória? Porque eu percebi que você já trabalhou em escola, você já trabalhou você hoje tem a sua própria empresa, você já trabalhou dentro de empresa com ginástica laboral. Me conta um pouco como é que você desenhou. Tem um estágio obrigatório que você tem que fazer. Lá na FMU, a gente tem que fazer 1.000 horas de estágio. Então, aí, para completar essas horas de estágio, você tem que fazer 400 horas na licenciatura e 400 horas no bacharelado e 200 horas de atividades especiais. Então, essas daí é palestra que você vai, leva o certificado, faz. Então, é bem amplo, é o que der para fazer. E aí, nessas 400 horas que eu tinha que fazer para cada formação, aí eu fui escolhendo, a escola tem que fazer. Então, para você ter a licenciatura, são 400 horas. Então, eu fui fazer lá minhas 400 horas de estágio escolar. Então, tudo bem. Aí, lá dentro, você vai escolhendo conforme a formação que você tem que... Porque, como você disse, a grade é muito ampla. Então, você escolhe mais ou menos o que você pode fazer daqueles campos que você tem para fazer as 400 horas. Então, aí eu fui escolhendo conforme tinha oportunidades. Por exemplo, eu fui fazer estágio com uma empresa de circo, de uma professora lá. Ela presta serviço para dentro de uma escola, né? O Santa Maria. E aí eu fui ser estagiária dentro dessa empresa de circo que fica dentro do colégio. Então, era mais fácil para mim, era uma escola super bacana, o material que a professora montou lá no espaço era tipo top, então eu pude aprender bastante de circo. Foi uma oportunidade que
ao mesmo tempo que a professora convidava só os que ela achava que podia dar um jeito, para a gente também era bacana, porque ela estava disposta a ensinar. Então, a gente tinha um ganho, mesmo não sendo o que eu queria seguir para a minha vida, tive um ganho muito grande, porque a partir disso daí você abre leque. Por exemplo, eu dou aula de personal hoje, quando eu quero dar uma aula especial, é aniversário, vou dar uma aula especial, eu dou uma aula de acrobalance, que eu aprendi lá nas aulas de círculo. Então, é muito rico você poder fazer os estágios em outras áreas, não ficar ali, eu sou de esportes, só vou fazer a parte de esporte. A faculdade te obriga a fazer estágio em outras áreas e você aprende outras coisas. Eu nunca imaginei dar uma aula de circo, trabalhar com circo, e aí eu fui obrigada. Até porque eu não tinha aptidão nenhuma, mas aí você aprende, você vai fazendo as coisas. Cara, eu aprendi a dar estrela na faculdade. Eu aprendi a nadar na faculdade. Assim, é tudo de bom. É a faculdade mais legal que existe. Eu tô vendo que quem assistir esse vídeo vai ficar empolgado para conhecer a educação física. Porque ou assustado, né? Porque ao mesmo tempo que você tem aulas de fisiologia humana, que é super complicado, tem aula de anatomia, que dependendo da faculdade, tem lá os cadáveres para você olhar, eles não deixam, na FMU a gente não podia manipular, mas você ia lá olhar uma articulação de joelho lá de perto, o professor mexendo, e você tinha que olhar. Então, envolve muitas coisas, envolve ciência, porque é uma faculdade de saúde, envolve toda essa parte artística, porque você vai ter que aprender a dançar, você vai fazer uma apresentação de ginástica rítmica. Imagina, a gente fez uma apresentação com bola, aquela bola que a gente viu as meninas lindas lá, pá, pá, pá. Gente, foi assustador, mas deu tudo certo. Eu tô vendo que tem desafios interessantes dentro da faculdade, assim como tem desafios na hora que você se forma e vai para esse mercado tão amplo. Quais são as dificuldades que você percebe que esse profissional que se forma em educação física tem? O primeiro de todos é o preconceito, eu acho, porque todo mundo acha que profissional de educação física é lesado, só sabe dar aula de musculação e só pode trabalhar em academia ou abrir academia. Então, todo mundo que vem falar comigo vem, você vai abrir sua academia quando? Falei, quem disse que eu quero ter empresa? Se eu quisesse ter empresa, eu tinha feito administração de empresas, eu quero lidar com gente, eu quero ver uma pessoa evoluir no desenvolvimento motor dela, numa lesão que ela tenha, um hipertenso ficar melhor da hipertensão dele. Tenho alunas que estavam com hemoglobina glicada, que é um preditor de diabetes, com atividade física e a dieta adequada, regrediram o quadro e deixaram de ser pré-diabéticas. Então, é nisso que eu quero trabalhar, não quero administrar uma empresa, né? Então, acho que o primeiro de todos é o preconceito. Você está aberto ao novo, então, assim, logo que você sai, é difícil as oportunidades. Por exemplo, você vai ter que prestar um concurso, quero trabalhar no SESC, você vai ter que prestar um concurso lá para o SESC, é um processo seletivo difícil. Eu vou prestar concurso para clubes, teve gente que foi para clube, também é um processo seletivo difícil. Vou entrar numa academia X, beleza, você vai lá para a academia, é bacana, mas ganha super mal. Eu entrei numa academia e eu ganhava R$11 a hora. Por exemplo, concurso para a escola pública, eu fiquei sabendo que vai ter um, agora eu não me recordo se é em Barueri, onde que é, que uma amiga minha me avisou, porque ela gosta da licenciatura e ela quer ir para a licenciatura. E aí ela disse que, acho que para 30 horas semanais, está R$4.000. Não acho um salário ruim para um recém-formado. E lembrando que esse valor, como professor, com o tempo você vai tendo reajustes, bônus e não sei o que mais, fazendo uma carreira numa escola, mesmo que pública, não é aquilo que minha mãe pensava. O que minha mãe pensava é o que as academias pagam, que é R$11 a hora. E como é que você foi para esse mundo acadêmico, para dar aula em pós-graduação? Como é que isso aconteceu? Eu tenho mania de querer dar aula desde que eu era criança, que eu alfabetizei meu irmão. Então, com 7 anos, meu irmão com 5, eu ensinei meu irmão a ler. Quando ele entrou no prezinho, ele já sabia ler e escrever. Então, eu tenho esse negócio de aula desde que eu era criança. Aí, quando eu estava em TI, eu tentei também dar aula em faculdade, mas aí não bati os horários, porque eu ia ter que abrir mão do meu trabalho para poder dar aula em faculdade. E aí, no terceiro semestre da FMU, agora da Educação Física, eu conheci o professor Fábio Seschini, que dava aula de fisiologia para a gente. Fiquei apaixonada. Eu falei, cara, eu quero fazer igual ele. Eu quero dar aula igual a ele. Eu quero formar pessoas igual ele faz. Eu quero ser igual. E aí, foi daí que eu comecei a me organizar para isso. Então, eu já sei que eu tenho que fazer um mestrado para dar aula em graduação, tem que
ter mestrado, mas para dar aula em pós-graduação pode ser só especialização. Então, você pega lá, por exemplo, eu dou aula para treinamento para idosos, que foi o meu trabalho de especialização. Então, foi isso que eu apresentei como TCC, e aí eu peguei essas aulas na grade da musculação e condicionamento físico, que é a especialização, né? Para dar esse módulo, vamos dizer assim, lá na faculdade, né? Então, foi porque é uma vontade que eu sempre tive, e aí vamos fazendo aí a mesma coisa, contatos. Conversava com o professor, que é o coordenador, que é o professor Mário Charro. Um dia ele me perguntou: você tem vontade de ir para o mundo acadêmico, de dar aula em faculdade, em pós-graduação? Eu falei: como você sabe? E aí foi daí que eu comecei a me preparar. No terceiro semestre que veio a vontade, e no 8º semestre foi que o professor me convidou. Aí ele falou: se você fizer uma especialização, terminando a especialização, eu dou umas aulas para você fazer. E aí eu terminei a especialização, professor, e aí, nosso combinado? Venha. Então, assim, eu sou cara de pau. Combinou? Não oferece as coisas para mim, porque eu aceito. Ó, você ofereceu de fazer entrevista, estou aqui. Vim, rodízio, desespero, meu Deus, que trânsito. Mas eu vim. Então, assim, não convida que eu vou. Eu acho que uma das características que eu acho incrível em você, primeiro, esse bom humor que você tem, que eu já conheço há tanto tempo, eu acho fantástico. A questão de você realmente saber aproveitar oportunidades do relacionamento, de ir atrás, de buscar o que você quer. Eu vejo você muito apaixonada pelo curso de Educação Física, que foi algo que você escolheu fazer depois de já uma trajetória muito positiva dentro da tecnologia de informação. Sim. Então, foi uma transição muito desejada e bem feita, né? Hoje, Sim. um jovem, quando ele pensa em fazer o seu curso, ele tem a preocupação do retorno sobre investimento, que você explicou um pouco sobre isso agora, e também tem a preocupação do quanto ele vai manter uma qualidade de vida. Como é que você enxerga esse ponto da qualidade de vida? Olha, eu vou ser sincera, hoje a qualidade de vida está bem prejudicada. Porque eu sou recém-formada, eu peguei meu CREF de bacharelado em setembro de 2019, e aí veio uma pandemia. E aí, como eu estava começando, a primeira coisa que eu fiz foi ir para uma academia. Então, eu peguei o CREF em setembro, em novembro comecei a trabalhar na academia, virou o ano, e eu ali, né, tentando me preparar para começar a pegar umas aulas de personal na academia. Eu tinha um aluno de personal, veio a pandemia, fechou tudo. Aquele único aluno que eu tinha só treinava em academia, ele não tinha outro espaço para treinar. Tentei dar aula online para ele, ele não gostou, não consegui. E aí, assim, é difícil dar dicas desse começo de carreira porque foi muito atribulado e atrapalhado. E aí, falando na qualidade de vida hoje, eu tenho um salário equivalente ao que eu tinha de TI na época, que foi 2015. Hoje ele não vale a mesma coisa, porque são 6 anos depois, mas é o mesmo salário que eu tinha lá em TI em 2015, eu tenho hoje. Mas trabalho para caramba, não vou negar. Todo dia, segunda, quarta e sexta, dou aula até às 10 da noite, sendo que eu dou aula às 7 da manhã. Então, tem uns buracos no meio do dia, porque é os horários que ninguém quer. Minhas manhãs são cheias e minhas noites também. Aí, no meio do dia, que você vai fazer sua vida. Se você se organizar para você treinar, fazer sua comida, arrumar a sua casa. Então, é nesse meio do dia que você tem. E se você está morto, é o horário que você vai pegar para dormir. Então, assim, tem que se organizar, porque a qualidade de vida é complicada, mas o retorno é só você conseguir as suas oportunidades, que não seja dando aula em academia, mas para começar, talvez você precise se submeter, né? Porque não tem segredo. Às vezes a gente, quando o meu primeiro trabalho de TI também foi super mal, o salário, assim, era péssimo. E nem era de TI, eu fui registrada como auxiliar administrativo. Então, para a gente começar, às vezes precisa. Você indo ali com um joguinho de cintura, rapidinho você consegue um salário bacana e tem que se organizar para você manter sua saúde, porque senão você. Como que você vai promover saúde se você está ali doidão, estressado, não se alimenta direito? Precisa se cuidar. A gente precisa do nosso corpo para trabalhar. Sim, vocês são inspiração, né, para o aluno de vocês. Isso é importante. Além disso, E né? você contou da pandemia. O que você viu transformar na sua área nessa pandemia? Nossa, não tem nem o que falar. A tal da aula online, né?
Quem fazia exercício dentro de casa, que nem um louco, ficar aqui pulando, flexão e tudo mais? Tem lá o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que ele dá as diretrizes do que a gente pode fazer com tanto alunos especiais como os alunos, vamos dizer assim, com a saúde em dia, né? Então, eles que preditam lá, o hipertenso tem que fazer exercício assim, o diabético assim, o idoso assim. Eles têm um ranking que eles fazem todo final de ano, já deve estar para sair, se já não saiu, eu não olhei ainda, que eles falam qual que é o ranking das palavras-chave, as coisas mais procuradas na educação física, na promoção da saúde que tem. E é claro que o último ano deu aula online, né? Então, tanto aulas em grupos, né, que os professores conseguem dar aulinha lá com as câmerazinhas, montar uma turminha, eu tenho uma turminha de grupinho, ou personal mesmo online. E aí é dos mais variados tipos. Pode ser dentro de casa, na sala do condomínio, o aluno pega o celularzinho, leva lá para o condomínio e tem aula com o professor já dentro da sala dele, no estúdio, sempre, né, dá assim um jeitinho, e acho que foi o que mais pegou na pandemia e subiu, e eu acho que não volta mais atrás. Tem gente que gostou desse esquema. Se você se deu bem com aquele aluno, tinha aluna carioca. Então, eu nunca vou poder dar aula presencial para ela. E é um jeito de você dar aula no Brasil. Como é que surgiu a ideia do canal? Porque eu vi que você tem por objetivo levar os temas complexos de uma forma leve, divertida e objetiva para as pessoas entenderem melhor a sua saúde, conseguirem extrair o máximo, né, ali do seu conteúdo. Como é que foi a ideia do Educação Física Não É Só Queimado? Essa Jorge é incrível, gente. Ela assistiu todos os vídeos do canal, inclusive o inaugural, que é explicando exatamente isso. Ela é incrível. É assim, a ideia é exatamente o que você falou. No dia a dia com os meus alunos, eu vejo que as pessoas não conhecem o corpo. Por exemplo, ontem mesmo uma aluna estava com uma calça de plush, aquela calça quente, que parece um bichinho de pelúcia, morrendo de calor. Eu falei, mas por que você está com essa calça? Para queimar gordura. Aí eu falei para ela, gordura a gente queima na churrasqueira, é o único lugar que dá para queimar gordura. Aqui não queima, não é com a calça pegando fogo que você vai não é suando que você emagrece. Eu posso emagrecer sem suar, e eu posso emagrecer, suar e não emagrecer, ficar só desidratado. Então, as pessoas que eu vejo assim, no geral, não têm consciência de como funciona o corpo. Às vezes o médico não consegue se fazer entender porque ele é muito técnico. E ele usa palavras que as pessoas não entendem. Chegar lá para minha mãe e falar, a glicemia da senhora está alta. Minha mãe não vai entender o que é isso. Então, eu tenho que falar, olha, a senhora anda comendo muito pão e pode virar diabética. Pronto, é mais fácil da pessoa entender. Mas eu não como doce, mas não adianta, a senhora é assim, top de pão, de macarrão. Então, isso também. Então, a ideia foi, em primeiro lugar, eu pegar essa vivência de poder dar aula, explicar. Quando eu gravo um vídeo, eu faço um roteiro, eu vou lá, abro um PowerPoint, ponho todos os pontos que eu quero falar. Às vezes eu trago as imagenzinhas lá para mostrar, às vezes eu faço desenho, faço continha. Então, eu monto todo um roteiro, que isso já me ajuda a praticar para a docência, né? Tentar trazer um vocabulário mais fácil para que as pessoas entendam o seu corpo. Eu, quando entrei lá, não sabia um monte de coisa. Por exemplo, eu não sabia que no meio do músculo tem gordura também. Então, a gordura está entranhada no músculo também. Então, um monte de coisinha que você fala, gente, é sério? Eu não conhecia, né? Então, eu acho que todas essas deficiências que eu tive na minha formação como gente, porque a gente não aprende tanto assim na vivência da gente, eu gostaria que as pessoas aprendessem um pouquinho. Que eu já ajude a saber que o músculo tem gordura entranhada lá no meio, já vai ajudar. Que eu ajude que não adianta pôr agasalho e sair correndo, que ficar suando desidratado, que ele não vai emagrecer, já vai ser bacana. Então, a ideia é isso, e difundindo esse conhecimento para que as pessoas conheçam o próprio corpo. E o nome por causa da minha mãe. Homenagem à mamãe. E você, como é que, se você for descrever para essa pessoa que está ouvindo a gente, a rotina de uma profissional de educação física que escolheu ser personal, que escolheu dar aula, como é que é uma rotina do dia a dia? A minha rotina, né, hoje, a gente tem que organizar os treinos dos alunos, então cada aluno tem a sua necessidade, até por isso você é um personal, você não vai pegar
a aula que eu dou para minha aluna de 30 anos e aplicar na minha aluna de 88. Então, eu tenho alunos de todas as características. Tem aluno hipertenso, tem aluno jovem, tem aluno muito idoso. Essa senhorinha que eu voltei agora da aula dela tem 88 anos. Então, você tem que ir estudando a necessidade de cada um, que com o passar do tempo vai melhorando umas coisas, e aí você parte para outras prioridades, né? Quando eu comecei com ela, ela tinha muito problema de massa magra, ela tinha perdido muito músculo porque estava parada por causa da pandemia. Agora que ela já está mais fortinha, a gente trabalha a parte cardiovascular, trabalha a parte de equilíbrio. Então, você tem que estar sempre estudando, vendo as necessidades dos alunos para que você aplique aquilo. E como que você faz isso? Fazer toda uma programação de treino de todo mundo, fazer controles. Ou seja, não é só ir lá dar aula. Tem todo um preparo, tem um estudo, tem a aula, tem a pós-aula. Isso só como personal. Além de ter que preparar suas aulas mesmo para especialização e tudo que envolve da aula de especialização. Isso. Olha, Marcela, é muito bom te ouvir falando com tanta alegria da sua área, com tanto amor, com tanta entrega para os seus clientes. Imagino que você está vivendo assim o seu propósito amplamente com a educação física. Estou mesmo. Assim, você sabe, desde a época que a gente fez o coach e tudo mais, a relação com pessoas, para mim, é muito legal. Poder ajudar. Então, a parte que eu mais gostava quando eu trabalhava na TI é quando tinha uma reunião, levantamento de requisito, correção de problemas. Ai, fulano está com problema assim, assim. Ai, eu só ia ali fazer isso, isso, isso. Aí a gente ia, organizava. Então, essa parte de pessoas, que é uma coisa que a educação... Uma pessoa de educação física que não tem paciência com pessoas, meu amigo, vai para TI. Marcela, que você brilhe com esse seu bom humor nas suas aulas, no seu trabalho, levando a educação física de forma tão diferenciada para todo mundo que te ouve também no canal. E aí eu tenho que te fazer uma provocação. Qual é a melhor forma de encerrarmos o nosso bate-papo hoje? Como nós estamos falando de saúde, né? Porque é o bem mais precioso que a gente tem. Então, o nosso vídeo de final de ano, né? Que eu acabei caindo aí na galera do final do ano, vou dar uma dica agora de saúde para o final do ano. Nós vamos fazer o seguinte: você que está em dúvida se no final do ano pode parar aí seus treinos ou se você é obrigado a continuar, eu vou falar uma coisa que eu até falei no vídeo dessa semana. Parar você pode, mas esteja consciente que o ano que vem, quando você voltar aos seus treinamentos, você deu uma caída no seu rendimento. Se para você tudo bem, então vá relaxar, vá tirar suas férias. Se você se preocupa muito com o seu rendimento, com aquela performance que você tem, não pare, reduza o volume que você tem dos seus treinos, mas não reduza a intensidade. Então, se você corre lá a sua corridinha todo dia, 10 quilômetros com pace de 6, lá seu ritmo de 6 minutos o quilômetro, mantenha lá essa intensidade, continue correndo forte, diminua o volume, mas não deixe de treinar, porque senão ano que vem vai chorar na hora de voltar. Dica mais que anotada. É isso aí. Muito obrigada, Marcela. Delícia conversar com você. Muito obrigada a você, Gê. Foi uma delícia. Acho que a gente poderia falar por horas aqui, porque é uma paixão que eu tenho agora. E é muito gostoso conversar com você. Ai, um beijo. Um beijão. Fique com Deus e tudo de bom para você. Sucesso aí no seu canal também. No seu também. Obrigada. Tchau, tchau.